Então, gente, a proposta da gente hoje vai ser conversar sobre um tema que muita gente não gosta muito de falar sobre, muito menos ouvir sobre, mas é muito importante a gente falar. É um assunto delicado, é um assunto que gera polêmica e é um assunto muito atual. Especialmente essa semana, tem sido bastante discutido aqui neste país essa temática. Foi o que nos levou, de forma até surpreendente, sem que nós combinássemos, escolher esse tema. E quando a gente foi passar o tema para divulgação, que coincidência, o tema do inglês é o mesmo. Então, não tem para onde fugir hoje. Quem veio aqui vai participar dessa conversa sobre esse tema. Então, antes da gente começar, eu desde já quero deixar muito claro que a proposta aqui é trazer a visão do espírita, do espiritismo. A gente respeita todas as formas de ver e entender a situação, e aqui é a proposta de como nós, no espiritismo, podemos encarar o tema. Então, desde já, por favor, não levem a mal ou torne pessoal algo que eu fale e possa, porventura, para você ser algo delicado que te atinja de alguma forma. Não é esse o objetivo. Nós não estamos aqui para ferir ninguém, nós não estamos aqui para condenar ninguém, não é essa a proposta. A proposta é conversar muito claramente sobre o tema, para deixar a coisa o mais claro possível, sem sombra de dúvidas, e trazendo o embasamento que o Espiritismo nos dá para que nós possamos compreender melhor a situação. Então, por favor, tenham isso em consideração. Lembre que eu não estou aqui para ferir ninguém e que eu vou tentar ao máximo dar somente o ponto de vista do Espiritismo. E quando for algo do nosso próprio achismo, porque todos nós temos os nossos próprios achismos, eu deixarei bem claro para vocês, isso é o meu achismo. E eu vou evitar isso ao máximo. Ok? Bom, para a gente poder falar a respeito do aborto, primeiro é importante a gente entender o que é. Então vamos pegar a definição do que é o aborto. O aborto constitui uma interrupção da gravidez. É a remoção ou a expulsão prematura de um embrião ou feto do útero, resultando na sua morte ou sendo por essa causada. Então, essa é uma definição médica do que se constitui aborto. Tá? É quando ocorre a interrupção prematura de uma gestação, em qualquer fase dela. Bom, existem alguns tipos. Nós podemos classificar o aborto em duas grandes categorias: os abortos naturais e aqueles que são provocados. Os abortos que são classificados como naturais, eles decorrem das imperfeições da matéria. Ok? Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 346, a resposta dos Espíritos são muito clara, são muito objetiva nesse sentido. O que causa alguns abortos espontâneos, Dão-lhes causas, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Então, a gente sabe que, por situações de exposição a substâncias químicas, radiação
ou mesmo mutações espontâneas que podem ocorrer durante o processo de divisão celular, aquele embrião torna-se inviável e o próprio corpo faz com que ele seja, expelido, expulso, e aquela gestação não ocorra, porque aquela situação levou aquele embrião a uma situação de inviabilidade para a vida. Então, o aborto natural é fato da vida, e acontece, e, claro, gera também situações muito importantes para aqueles que passam por essa situação, mas envolve essa característica de não ser provocado. É algo que ocorre pelas leis naturais, muitas delas por causa da imperfeição que a gente sabe que existe nos processos da natureza. Bom, existe, segundo o Espiritismo, outro processo natural de aborto, que a gente chama espontâneo, que é quando o espírito desiste da sua própria missão. Por algum motivo, falta de coragem, ou seja lá o que for, o espírito ele resolve dar o passo atrás. E naquele momento em que ele ainda não está completamente ligado àquele ser vivo que está sendo gerado, as ligações ainda são muito tênues, está ligado, mas ainda são muito tênues, ele tem essa possibilidade de desistir. Na pergunta 345 do Livro dos Espíritos, eles nos esclarecem melhor. Mas como os laços que ao corpo o prendem ainda são muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Então, nesses casos de desistência, o espírito pode dar esse passo atrás, porque as ligações ainda são muito frágeis, e ele, por vontade própria, pode escolher abortar aquela proposta reencarnatória. É claro que isso vai gerar consequências para todos envolvidos, especialmente para ele que faz essa escolha. Mas a ideia aqui, a gente fala sobre isso mais tarde. A questão aqui agora é a gente classificar. Então, os abortos naturais podem ser por desistência, por imperfeições da matéria, e também um gênero de prova. Porque nós estamos em um planeta em que nós classificamos como de provas e expiações. E muitas vezes aquele aborto espontâneo é um tipo de prova ou expiação para aqueles que estão passando por aquela situação. Segundo os Espíritos, na pergunta 347, conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Muitas vezes é necessário aquela experiência. Ainda que dolorosa, ainda que difícil, só aqueles que passam por abortos espontâneos de uma gestação tão esperada sabem o quanto isso é difícil. Mas faz parte dos gêneros de provas que nós precisamos enfrentar aqui na Terra. Então, dentro dos abortos de forma natural, existem essas três opções. Porém, infelizmente, nos é dado o livre-arbítrio. E nós temos a opção do aborto provocado, por nossa livre escolha. E dentro do aborto provocado, é muito importante a gente entender, e o objetivo aqui, de novo, gente, não é chocar, é esclarecer. A gente precisa entender como as coisas funcionam para poder entender a dimensão do que está acontecendo. Tem um ditado que fala assim: se a gente soubesse como se fazem as salsichas, a gente não comeria cachorro-quente. Não é? A ideia aqui é a mesma. Para a gente entender sobre aborto, nós precisamos compreender como ele é feito. E existe basicamente três formas de se fazer o aborto provocado. Ok? A primeira delas é por aspiração. O profissional da saúde vai lá, coloca uma bomba de vácuo
e simplesmente aspira o embrião, o feto, da cavidade uterina. Existe o processo ainda mais difícil, que é o da curetagem, que é introduzido um material pontiagudo e cortante e o profissional retira o embrião dessa forma violenta. E existe o processo cirúrgico, em que você é feita uma incisão e ele simplesmente é retirado de lá e descartado. Ok? E, para completar, o último processo, que é o processo de envenenamento, onde se injeta uma substância nociva que vai terminar com a vida daquele ser que está sendo gerado. Então, basicamente, são esses os aspectos que são feitos para interromper uma gestação. Desculpa, gente, é preciso falar sobre isso, tá? Porque agora a gente não tem a escusa de não conhecer como é feito o processo, né? É importante a gente saber como ele é feito. E é muito importante dizer que o feto ele é sensível aos estímulos dolorosos e, portanto, todo o sofrimento dessa morte violenta será sentido. Já tem estudos, podem procurar, a ciência mostra que um dos primeiros receptores que é desenvolvido na nossa embriogênese é o receptor tátil, os receptores de dor. Então, todos esses aspectos aí serão, de certa forma, sentidos por aquele indivíduo que está sendo formado. Tá? Não há o que discutir sobre isso. Bom, a pergunta que sempre, em qualquer lugar, não só no Espiritismo, mas em qualquer lugar é feita é: aborto é crime? Qualquer seja a semana de gestação, esse senso é claro que logo no início, quando as células ainda estão se dividindo, como o zigoto e formas mais rudimentares, onde são apenas um punhado de célula, como os materialistas gostam de dizer, você ainda não tem desenvolvido todo o aspecto da sensação, né, porque isso é necessário uma estrutura mais complexa. Acontece que, neste grau de desenvolvimento, a gestante ainda não sabe que está grávida. Normalmente, ela vai perceber a gravidez em estágios mais avançados. E aí o estágio já está demasiadamente avançado ao ponto de que aquele ser já tem condições muito desenvolvidas de perceber o sofrimento. E aqui eu não estou falando, então é ok terminar antes, né, quando está mais cedo. Não, porque do aspecto material pode ser que não haja esse impacto. Mas como a gente vai ver mais para frente, existem outros aspectos para a gente poder salientar. Boa pergunta, obrigado. Mas então a grande pergunta, né, que se faz, seja em qualquer meio, seja no meio jurídico, seja no meio social, seja no meio religioso, seja no meio da educação: aborto é crime? Será que o aborto é crime? Para a gente poder compreender isso, primeiro a gente precisa falar um pouco sobre leis, ok? E no Espiritismo nós compreendemos que existem dois gêneros de leis. Existem aquilo que nós chamamos de leis humanas e existem aquelas que nós chamamos leis divinas ou leis naturais. Ok? É muito importante a gente compreender isso. Porque se a gente está tentando abordar esse aspecto de crime, a gente precisa primeiro entender de que lei, sob qual lei nós estamos analisando aquela situação. Bom, como nós entendemos no Espiritismo as leis humanas? As leis humanas, elas são mutáveis. Elas progridem de acordo com o progresso moral dos homens. Então, se a gente observar leis de séculos atrás, de décadas atrás, a gente vai perceber que houve transformações, alterações, aprimoramentos.
Ou seja, elas se transformam de acordo com a nossa maturidade e desenvolvimento social, intelectual e moral. Já as leis de Deus, elas são imutáveis, são eternas, elas são constantes, pois constituem as leis da natureza. Elas não mudam. Passam-se séculos, milênios, eternidade. As leis de Deus não se alteram, porque elas são leis perfeitas, criados por um ser perfeito, a extrema perfeição e inteligência e bondade e justiça do universo, que não tem necessidade de reformar suas leis, porque ele é todo sabedoria. Então, as leis de Deus são imutáveis. Então, vamos pegar exemplos de leis humanas. A gente pode pegar uma lei de 1967, gente. Não é tão antiga assim. Muitos de nós já estávamos aqui reencarnados nessa época. E essa lei daqui dos Estados Unidos proibia o casamento interracial e segregava as raças, no transporte público e banheiros. Aqui nós vivemos na Geórgia, nós sabemos o que é isso. A luta pelos direitos civis dos negros. Então, olha só como essa lei era uma lei. Não podia usar o mesmo banheiro, não podia entrar no mesmo transporte público, e se entrasse, um tinha que sentar, eu tinha a prioridade de sentar, o outro tinha que ficar em pé. Era uma lei. Hoje a gente olha para essa lei e fala, que barbaridade. Não é possível que isso era uma lei. Leis humanas, elas mudam. Já as leis de Deus, lei da gravidade, alguém já mudou? Lei de ação e reação. Não tem como mudar. Toda vez que a gente jogar uma pedra para cima, é melhor sair debaixo dela, porque vai voltar para a nossa cabeça. Ninguém vai mudar isso, porque é uma lei de Deus. Então, para a gente poder entender todo esse aspecto da instabilidade das leis humanas, Kardec deixa para a gente uma pergunta. 795. Qual é a causa da instabilidade das leis humanas? E os espíritos são muito diretos. Nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e eles as faziam para si. Contudo, à proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, foi preciso modificá-las. As leis humanas são tanto menos instáveis, quanto mais se aproximam da verdadeira justiça. Isso é, à medida que são feitas para todos e se identificam com as leis naturais, as leis de Deus. Então, olha que coisa interessante. Para a gente poder falar se aborto é crime ou não, primeiro a gente tem que falar de qual lei nós estamos falando. Das leis humanas ou das leis naturais? Vamos pegar sobre o ponto de vista das leis humanas. Segundo o ponto de vista das leis humanas atuais, aqui nos Estados Unidos, e essa foi a discussão dessa semana, até então, é permitido até o 3º mês, para qualquer gestante. Então, segundo as leis deste país, não é crime, até o 3º mês, você optar por esse método de extração da vida. Isso é visto por muitos como o direito da mulher. Nós não estamos fazendo juízo de valor aqui. As mulheres precisam lutar cada vez mais pelos seus direitos, pois nós sabemos o quanto as leis humanas as deixaram para trás ao longo da humanidade. Por quê? Pela questão dos mais fortes, pelas questões da cultura e da sociedade ainda primitiva na Terra. Então, as mulheres têm todo o direito de lutar pelo seu espaço, por todas as conquistas que tiveram, e nós não estamos condenando aqui qualquer tipo de movimento, não é isso. Acontece que nós somos humanos, e às vezes a gente comete alguns exageros. E aí é o Lincoln falando. É o meu ponto de vista. Tá? Cada um julgue o seu. E muitas vezes,
por nós exagerarmos, por nós ainda não termos o nosso equilíbrio, nós ainda não somos perfeitos. Muitas vezes a gente pode cair por um lado, por um exagero, por uma falta, nessa busca de tentar equilibrar as coisas. Então, tem uma célebre defensora dos direitos das mulheres que diz que, sim, meu corpo me pertence, mas se ele me pertence, é acima de tudo porque eu sou mais que um corpo. Sou também uma razão, um coração, uma liberdade. Sou responsável pela mais importante das escolhas de um ser humano, dar ou não a vida. É uma feminista francesa, né, que defende, então, que a mulher tem esse direito, porque ela é dona do próprio corpo. De novo, não estou aqui fazendo juízo de valor, estou apresentando um ponto de vista. Ok? Acontece que, segundo a própria perspectiva das leis humanas, nós não temos um consenso em relação a isso. Se alguns acham que a lei humana deve garantir esse direito para a mulher, por outro lado, outras leis humanas igualmente dizem o oposto. Nós temos, na Convenção Americana dos Direitos Humanos, de 1969, lá no artigo 4, que toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. E esse direito deve ser protegido pela lei em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Então existe um conflito aí, não existe? Segundo as leis humanas, algumas permitem, outras não permitem, e as pessoas ficam confusas. Com toda razão. Porque ainda não há um consenso a respeito do tema. E aí, segundo as leis humanas, nós temos diversos caminhos a percorrer. Mas eu gostaria de apresentar aqui uma coisa que me ocorreu quando a gente estava revisando esse tema para poder falar. E acontece em todos os protestos pró-aborto, das mulheres falarem: meu corpo me pertence, eu tenho esse direito. Claro, nós temos o nosso corpo físico, homens e mulheres, não importa. E este corpo físico nos pertence, nós temos direito a ele. Mas será que aquele embrião que está sendo gerado dentro do seu corpo, teoricamente, te pertence também? E aí eu convido a gente a analisar um pouco da ciência. Só estou colocando um pouquinho de pimenta nessa discussão, tá bom? Não coloquem como se fosse uma verdade absoluta, ok? Mas, para a gente que estudou um pouco sobre anatomia humana, fisiologia, a gente entende que a cavidade uterina, ela, durante o processo de formação de embriogênese, ela pode ser considerada aquilo que a ciência chama de invaginação. É quando um tecido ele se dobra para uma cavidade, formando uma cavidade no interior daquele corpo. Mas aquela cavidade ela tem contato com o meio externo. Então, se a gente observar o desenho, né, é como se fosse uma mulher deitada, né, e um corte transversal. A gente vai observar que o útero ele tem uma comunicação com o exterior através da vagina. Ok? Que aquilo ali é apenas uma dobra do tecido que foi para dentro do corpo, mas comunica com o lado externo. Aquele ser que está sendo gerado, ele está anexado à parede externa do útero. E aí? Eu convido todos nós a fazer uma pergunta um pouco difícil. E uma analogia. Se uma dentadura anexada à minha boca, será que ela faz parte do meu corpo? É uma analogia grosseira, desculpa, foi o melhor que eu pude. Mas o que eu estou tentando chamar a atenção aqui é, aquele embrião, ele está anexado a uma parede externa do útero da mulher. Aquele embrião pertence à mulher?
é o corpo dela? Ou está sendo gerado ali? É outro indivíduo ou faz parte daquele mesmo indivíduo? Eu não estou querendo induzir a resposta para ninguém, eu só estou convidando ao questionamento. De novo, todos nós temos direito ao nosso corpo. A mulher foi muito violada ao longo da história e ela tem que ter seus direitos preservados. Mas isso dá direito a ela a tomar posse de outro corpo, alheio ao corpo dela, e simplesmente exterminá-lo? É uma reflexão. Você não precisa aceitar ela. Bom, vamos discutir então a respeito das leis naturais. Segundo as leis naturais, elas são muito claras. E faz tempo. Desde Moisés que nós temos como quinto mandamento, não matarás. Jesus, nosso modelo e guia no Espiritismo, nos diz que amar ao próximo como a si mesmo é a lei maior. Tá. Quando a vida começa? Para eu não matar, eu preciso entender o que é viver. E quando é que a vida começa? Eis a pergunta. Os Espíritos nos dizem, na pergunta 344, que a união começa, a união da alma e do corpo começa na concepção, mas ela só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito é designado para habitar certo corpo. Aí este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, os espíritos dizem para nós que o espírito se liga exatamente no momento da concepção. O que é concepção? Concepção é o momento que os dois gametas, masculinos e femininos, se unem, formando um zigoto, que é a primeira célula derivada dessa união do espermatozoide com um óvulo. Ok? Naquele primeiro momento, primeira ligação, já tem um espírito ali. Então, isso é um indício para nós de que ali começa a vida. Mas a doutrina espírita vai mais longe, e muitos outros temas, perguntas, também nos são dadas. Na pergunta 358, eles são muito claros. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E os Espíritos nos dizem, há crime sempre que transgredis as leis de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava formando. Eu acho que eles são muito claros. Eles não quiseram dar margem para a dúvida. E o que diz mais a doutrina espírita? Se a gente pegar Emmanuel, ele nos diz que o aborto provocado, mesmo diante dos regulamentos humanos, mesmo que a lei humana permite, é um crime perante as leis de Deus. Eu posso chamar uma maçã de laranja, mas ela vai continuar tendo gosto de maçã. A lei da terra pode falar que é legal, mas a lei divina continua a mesma. Entende? A criança embrião é um ser vivo, e um ser vivo indefeso. O aborto é um delito difícil de ser classificado, porque a vítima está absolutamente incapaz de operar na própria defesa. A própria lei humana já prevê isso. Quando se comete um crime contra alguém que não pode se defender é um agravante. A pena é maior. E nós aqui estamos falando de alguém que não pode se defender, não tem voz. A ninguém é concedida a faculdade de interromper o fenômeno da vida sem assumir penoso compromisso de que não se libertará sem pesado ônus. A Joana de Ângeles ela é ainda mais firme, Ou seja, existe uma consequência. Por favor, não entendam aqui como uma ameaça, tá? Eu sei que fica assim um pouco pesado quando a gente fala isso.
A gente conhece pessoas, né, às vezes, próximos de nós, que por razões mil passam e passaram por essa situação. Nós não estamos aqui fazendo juízo de valor, por favor, nem condenando ninguém. Lembra da nossa conversa no início, é para esclarecer. Ok? Então existe consequência. Porque existe uma lei natural, que se chama ação e reação. Toda ação tem uma consequência, fruto do nosso livre-arbítrio. Ok? Bom, a questão é que nós, dentro do Espiritismo, nós precisamos acabar com essa ideia de aborto como planejamento familiar. Aborto não é planejamento familiar, gente. Porque não faz sentido a gente corrigir um erro cometendo outro erro. Entende? A gente não corrige um erro cometendo outro erro. Segundo as leis de Deus, segundo ao que nós compreendemos dentro do Espiritismo, é claro, nós não devemos fazer o aborto. Agora, se eu cometi um erro no meu planejamento familiar, é justo eu cometer outro erro para corrigir este primeiro erro? Não vai dar certo. Nós vamos acumular erros sobre nossa cabeça. Hoje, a gente tem tanta opção disponível como método anticoncepcional, por que optar pela insensatez do aborto, gente? São tão acessíveis. Todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe onde conseguir. Todo mundo sabe como usar. E a gente entende, mais uma vez, o quanto as mulheres sofrem por isso, porque muitas vezes a carga desses processos de anticoncepção vai na conta delas. Falta interesse da ciência, da indústria farmacêutica, muitas vezes, de desenvolver e investir em contraceptivos masculinos. Graças a Deus isso está mudando. A cada dia, mas ainda lentamente. E a gente entende que esse ônus fica, muitas vezes, nas costas das mulheres. Mas acreditem, é melhor vocês terem essa opção do que cometerem outro erro. Aqui a gente precisa falar de um parênteses importante, que é a questão do DIU e da pílula seguinte. Tá? Ainda há divergências a respeito sobre esses métodos. Existem mulheres que claramente não podem usar outros métodos e precisam partir para outras opções, por questões médicas. Então é muito importante que um estudo, uma conversa muito franca com o médico, uma análise muito criteriosa, né, possa ser feita antes de optar. O convite que eu estou fazendo a reflexão aqui para todos nós é: não optem por esses métodos de primeira, como primeira solução. Deixem para aquelas que realmente estas são, talvez, a última opção. Por quê? Porque podem ser métodos abortivos. Não temos ainda o martelo batido a respeito sobre esse tema, tanto na ciência da Terra, quanto no esclarecimento da espiritualidade. Então, pelo sim, pelo não, se eu tenho opção, opte por outros. Agora, se sua condição médica não permite, faça o estudo, faça a análise, conversa com o médico. Ok. Entenderam o que eu estou tentando dizer? Bom, vamos tentar ver um vídeo, o Chico fala sobre isso. Jana, vamos ver se vai passar aí? Não está saindo o som, não. É que eu estou fazendo aquele barulhinho, tuc, 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 não está saindo. Hã? Não, já está embutido na apresentação. Só que não está saindo o som. Vê se o PC Pup está no mudo. Desculpa. Agora está. Então, gente, vamos ver aqui o que o Chico fala a respeito desse. Desliga o corpo. Precisamos solucionar muitas questões de assistência.
Não, mas é que eu estou apertando lá o botãozinho de... Desconectei. Tá. Tadinho do Chico, era importante. Deixa para lá, vamos para frente. O Chico ia falar a respeito do que a gente está falando, só que agora está dando eco aqui. Vou colocar no modo o meu, eu acho que é isso, né? Então tá. Basicamente o Chico estava falando o que a gente estava conversando aqui, né? Nesse programa Pinga Fogo, que ficou muito famoso na TV Tupi, lá em 1972, perguntaram para ele a respeito dos métodos anticoncepcionais. E ele basicamente fala que o planejamento familiar é dado ao ser humano e é lícito cada um de nós poder fazer as escolhas que nós devemos fazer de acordo com as nossas possibilidades. Não tem nada de errado fazer planejamento familiar. Mas que a partir do momento em que ocorre a concepção, que a gente preserve aquela vida. Então, não é que o Espiritismo se coloca como outras correntes religiosas contra o planejamento familiar e tem que vir o que Deus mandar. Não. Façamos o planejamento familiar. A gente está aqui na Terra, a gente tem que ser responsável. E a paternidade, a maternidade é algo muito importante. Então, que a gente faça o nosso planejamento familiar. Mas aborto não é método de planejamento familiar. É basicamente isso. E o aborto gera consequências muito importantes para a mulher, e não só para ela. Bom, existem as complicações que o aborto causa. Primeiramente, as físicas. E aí, são uma lista infindável de problemas. Daquelas complicações que podem ser imediatas ou daquelas que podem ser tardias no corpo da mulher. E aqui eu não vou ficar lendo toda essa lista de nomes esquisitos que a ciência nos dá. Aqui a proposta é mostrar que existem consequências no corpo físico de quem parte por essa opção. Sejam consequências imediatas, sejam consequências em longo prazo. Existem também as consequências psicológicas desse aspecto. Não existe uma mulher que não tenha consequências psicológicas deste acontecimento. E isso inclui até os abortos naturais. Mexe com aquela mulher, mexe com aquela família. E a gente não pode minimizar isso. Não adianta tampar o sol com a peneira, falar, não, comigo não. Mexe. E as consequências psicológicas para a mãe é outra lista imensa. Terminando ali, depressão, que é uma das mais comuns. E aí a gente vai ao fundo, saber de onde vem aquela depressão. De repente veio daí, de um processo desse. Mas além das consequências físicas e psicológicas, existem as consequências espirituais, que nós sabemos bem dentro do Espiritismo, né? Emmanuel vai falar para a gente que o aborto oferece funestas consequências, né, para as mulheres, que a elas se submetem, impelindo-as à desencarnação prematura, seja pelo câncer, seja por outras moléstias de formação obscura, quando não se anulam em aflitivos processos de obsessão. Os pais que cooperam nos delitos do aborto, tanto quanto os ginecologistas que os favorecem, vêm sofrer os resultados da crueldade que participam. Então a responsabilidade não é só da mulher, não. O parceiro que está com ela, ou não, a família que apoia ou não, os profissionais da saúde que fazem, todos esses têm a sua cota de responsabilidade.
e vão atrair sobre as próprias cabeças os sofrimentos e os desesperos das próprias vítimas, relegadas por eles aos percalços e sombras da vida espiritual e esferas inferiores. Nós fazemos reuniões mediúnicas, gente. Nós entendemos a dor daqueles que foram rejeitados. Eles gostariam muito de estar no braço daquela mãe e não ser assassinado por ela. É uma dor difícil de levar. Não é fácil perdoar. E muitas vezes processos obsessivos ocorrem por isso, porque não conseguem perdoar. Entende? Então é grave. E é por isso que a gente está falando aqui. Não é brincadeira. Eu só quero ressaltar a responsabilidade de cada um que participa disso, porque a mulher não está sozinha nessa. Ou muitas vezes está sozinha e é exatamente essa a culpa de todos que estão ao seu redor, porque não a dão o suporte que ela precisa. É o companheiro ingrato, é a família que vira as costas, é aquele que a aconselha a fazer esse processo para se livrar do problema. Todos têm responsabilidade. Todos são cúmplices e todos vão ter consequência nesse processo. E aqui não é ameaça, eu estou só falando o que acontece. Basta participar das nossas reuniões mediúnicas e ver. Quem participa de reunião mediúnica sabe dos dramas que muitas vezes acontecem. E que não nos cabe aqui divulgar, porque não é esse o propósito. Aqui são várias referências a respeito dessas consequências, e eu teria outro vídeo do Chico contando um caso. Ele conta o caso de uma senhora que praticou inúmeros abortos. E ele teve a oportunidade de conhecer ela desencarnou, e anos depois, porque Chico viveu muitos anos, então ele teve a chance de acompanhar essa história. Quando ela retornou, ela tinha consequências graves em seu corpo físico atual, porque na encarnação anterior ela cometeu, 9, 6 abortos, não lembro a quantidade, e ela era estéril, ela não conseguia engravidar, e tudo que ela queria era engravidar. E ela não entendia por que ela não estava passando por aquela situação. E o Chico esclareceu que eram as sequelas do que aconteceu lá atrás. Eu não estou falando que as mulheres todas que não podem engravidar são sequelas disso. Por favor, não me entendam mal. O Chico está dando um exemplo de causa e consequência. Por que será que hoje tantas mulheres têm dificuldade de engravidar? Talvez porque popularizou-se tanto esse método? Quem sabe? Não sabemos. Não temos respostas definitivas aqui. O convite é para reflexão. É claro que existe uma única exceção, onde o aborto é algo aceitável. E os Espíritos nos dizem isso através da pergunta 359. Dado que o caso do nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Os Espíritos nos dizem, é preferível que sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Então, existem casos na medicina em que não há outra opção a não ser o interrompimento daquela gravidez, porque aquela gravidez pode gerar o processo de desencarnação daquela gestante. Este é o único caso em que a espiritualidade nos diz que é preferível permitir que aquela mãe continue o seu caminho, porque ela terá outra chance, talvez no futuro, de receber aquele próprio ser novamente. Então, nestes casos, sim, é possível. Mas, claro, a mãe precisa de estar com todas as informações oferecidas pela equipe médica, os riscos que envolvem, E se, por acaso, ela, mesmo assim, com todos os riscos de vida, ela opte por continuar a gestação, isso pode ser encarado como amor e sacrifício. Legal.
Entretanto, se ela tiver a mínima intenção oculta de morrer, aí é suicídio. Então é um limiar muito tênue que, às vezes, as situações de prova e expiação da terra podem nos colocar. E a gente tem mania de falar aqui, mulher, homem... Gente, somos espíritos imortais. Hoje, vocês estão mulheres, vocês estão homens, amanhã pode se inverter isso. Então é bom todos nós sabermos que podemos passar por esse tipo de situação. Principalmente nós, homens, para termos mais empatias. Empatia pelas mulheres. E a carga difícil que elas, muitas vezes, têm que carregar. Vamos desanuviar um pouco essa coisa? Dá para reparar esse erro? Existe algum erro que é irreparável na vida? Não. É possível reparar o erro. Se alguém já cometeu esse delito, por ignorância, por desconhecimento, por desespero, seja lá o que for, são sempre 1000 razões, é possível corrigir isso? Sim, é possível. Para melhorar a própria situação, o que deve fazer a mulher que se reconhece na atualidade com dívidas no aborto provocado, antecipando-se desde agora no trabalho da sua própria melhoria moral, antes que a próxima existência lhe imponha aflições regenerativas? André Luiz responde: sabemos que é possível renovar o destino todos os dias. Quem ontem abandonou os próprios filhos, hoje pode afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos a ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobre a multidão de nossos males. Então aqui claramente eles estão falando de quê, gente? Você não pode ter um filho, talvez. Você pode ter um filho do coração. Adote. Cuide de crianças. Faça um trabalho social em benefício de crianças. Existem inúmeras formas da gente minimizar os erros que nós cometemos. E com o amor, a gente pode fazer isso. Agora, eu queria deixar muito claro: crianças, não é cachorro nem gato, não. Porque hoje em dia tem uma coisa que me incomoda profundamente. Lincoln de novo, tá? Não é espiritismo, não. Tem uma coisa que me incomoda, vou abrir o coração para vocês. Aquela coisa de falar, eu sou mãe de gato, eu sou mãe de cachorro. Gente, não faz isso. Eu não estou falando aqui que a gente tem que odiar os bichinhos, não. Os bichinhos merecem todo o nosso amor. Agora, pergunta para sua mãe se cuidar de você foi igual cuidar de um cachorro ou de um gato. Não é, né? Então, esse negócio de mãe de gato e mãe de cachorro, não rebaixem a maternidade a isso. Por favor, a maternidade ela é sublime. É uma coisa que só quem vivencia, e eu não estou falando de geral, não. Eu estou falando das mães também que adotam. Só quem vivencia sabe o que é. E não se compara nem de perto a cuidar de um bichinho. Os bichinhos são lindos, maravilhosos, todo mundo adora. Ninguém está falando aqui para maltratar. Porque é muito fácil ser mãe de cachorro. Quando você está de saco cheio, você deixa ele lá fora. Manda ele para o canil. Você dá uma bronca nele, ele vem de novo te lamber. Lidar com o ser humano é muito mais complexo. Mas é muito mais rewarding, né? Como é que fala isso em português? É gratificante. Obrigado, Jana. Né? Então, por favor, isso aqui é pet peeve, como é que é? É uma coisa que me incomoda, tá? Então, fecha o parênteses, foi o Lincoln que falou, não precisem colocar isso aí. O Espiritismo não fala nada disso, tá?
Tem que ter o amor, Pô, quem não ama? Não, os bichinhos. É bom que as pessoas também entendam que são realmente a pessoa divina e que têm responsabilidade criar. E conduzi-los, né? A gente tem muita responsabilidade na condução, né, dos seres que estão abaixo de nós, na linha evolutiva, vamos dizer assim. Né? O convite aqui é a gente não igualar uma criança a um cachorro. Porque se a gente perguntar para nossa mãe se ela criou você como um cachorro ou como um gato, não, ela te criou melhor do que um cachorro ou um gato, por mais que você trate o seu cachorro da melhor forma possível. Então, é só essa comparação, esse convite que eu estou falando, né? Quer ser mãe? Seja mãe. Tem um bichinho também, porque criança e bichinho dentro de casa é só alegria. Né? Minha filha está me pedindo um cachorro. Aí eu já tentei enganar ela, assim, eu dei um cachorrinho de pelúcia. Já enganou a esposa, agora criança, né? Espera aí, não vamos expor tudo também, não. Não assim de uma vez. Beleza, dei o cachorrinho de pelúcia para ela e... obrigado, papai e tal. Aí no outro dia ela falou, papai, agora eu quero um cachorro que anda. Aí eu fui e peguei um cachorrinho de brinquedo que anda. Aí, beleza, obrigado, papai. Aí agora, filho, o que você quer de Natal, filho? O que você quer que o Papai Noel traz para você? Aí eu quero um cachorro de verdade, papai. Não teve escapatória. Sabe que eu já ouvi a mulher falar que a mãe tratava os cachorros melhor do que os filhos, que ela tratava? São assim, olha, lidar com os animais é muito mais fácil do que lidar com os seres humanos, e por isso é tão prazeroso. Né? É isso que eu não gostaria que vocês comparassem. Né? Não acha que porque eu tenho, sei lá, cachorro, gato, que eu sou mãe. Não, você só vai ser mãe ou pai de verdade quando você tiver outro ser humano sob sua responsabilidade. Não estou falando de gerar, não. Estou falando de ter outro ser humano sob sua responsabilidade. É muito diferente. Para cima e para baixo, nas emoções boas e más. Porque é uma montanha russa. Mas vale a pena. Eu sou suspeito para falar. Se eu pudesse, eu teria 10. Mas eu comecei muito tarde. Então não dá mais. Bom, a grande questão é possível reparar para quem cometeu esse engano com amor. Cuide das crianças. Se não puder adotar, não tem problema. Igual a gente está falando, faça trabalhos em benefício das crianças. Quantos lugares? Vai trabalhar no campo da educação. Quantas crianças precisam de direcionamento, de cuidado, de auxílio? E todos nós que vivemos em sociedade, nós somos responsáveis pelos nossos pequenos. Não é só responsabilidade dos pais. Todos nós que estamos ao redor daquele ser, nós podemos ajudar no processo de educação dele, né? Agora, a gente sempre, quando vai falar sobre o aborto, fala sobre a mãe, fala sobre as consequências, fala sobre os responsáveis. E a gente, um pouco que esquece, tinha outro vídeo aqui, mas não vai passar, então eu vou lembrar que a gente deve lembrar também do irmão que foi vítima desse processo. Às vezes a gente esquece de falar sobre eles. E a gente esquece da importância que a prece tem para os espíritos que foram abortados. Segundo Leon Denis, a prece é o pensamento inclinado para o bem. É o fio luminoso que liga os mundos obscuros aos mundos divinos, os espíritos encarnados às almas livres e radiantes. Então, as nossas preces em benefício desses irmãos é muito importante, porque eles sofrem. Eles se sentem rejeitados. Gente, ninguém gosta de ser rejeitado. É um sentimento muito forte. E imagina você ser rejeitado pela sua própria mãe. Então é um sentimento muito forte que eles levam, um ressentimento muito forte que eles carregam. E eles precisam superar. Eles precisam perdoar. Porque qual de nós não erra? E as nossas preces em benefício desses irmãos auxiliam muito para que eles tenham a calma do seu coração e possam refletir que eles terão outra oportunidade, porque Deus é bondade, Deus é amor, Deus não abandona ninguém. Se não foi possível nessa oportunidade, outra será dada a ele. Então fica o convite para a gente também pensar nesses nossos irmãos. Quero pedir desculpa pelo tema pesado de hoje. Às vezes a gente precisa conversar sobre essas coisas.
Eu não gosto de ver todos vocês assim, murchinho. Eu gosto da gente conversar aquelas coisas, todo mundo, né? A gente pode rir um pouquinho, mas às vezes a gente precisa conversar sério. E eu peço desculpas se eu, de alguma forma, feri alguém, ofendi alguém. Não é essa a intenção. Por favor, se isso aconteceu, me desculpe. Vamos refletir sobre o assunto, tá? Vamos fazer a nossa prece. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus e aos irmãos da espiritualidade amiga aqui presentes, agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá no dia de hoje, de compreendermos um pouco mais sobre esse assunto tão delicado para todos nós. O Senhor abençoe a cada um de nós nos 2 planos da vida, todos nós que sofremos por nossos erros, por nossas escolhas pobres, pelas dificuldades que temos que enfrentar e que ainda não é possível superar. Pedimos, Senhor, que nos dê força, que nos ampare, que nos inspire e nos dê todos os recursos possíveis para que possamos seguir em frente, reerguer, levantar, corrigir os nossos erros. Abençoe os nossos bons propósitos, Pai, na tentativa que cada um de nós faz de ser melhor a cada dia. Que cada um aqui possa receber aquilo que veio buscar, Pai. Que o Senhor proteja os nossos lares, nossas vidas, nossos familiares, nossos amigos e todos aqueles que caminham conosco nessa jornada. Muito obrigado por tudo e que assim seja.